Bem-vindas e bem-vindos a esta análise. Hoje vamos mergulhar num nome incontornável nos ambientes de trabalho para computadores: o genome. Temos connosco, pronto, vários excertos da Wikipédia em português sobre o projeto. A nossa missão aqui é destilar a essência disto tudo. A história, a filosofia, a evolução, até à versão mais recente, a 48, Bangalore. Exatamente. Vamos olhar para como o genome se tornou não só um ambiente de trabalho popular, mas também uma plataforma de desenvolvimento bastante influente. E sempre com um foco grande na usabilidade, acessibilidade, mas, claro, também gerando debates acesos pelo caminho. Sem dúvida. Olha, tudo começa em agosto de 1997, certo? Com o Miguel de Casa e o Federico Mena Quintero. Qual foi a faísca inicial? Parece que foi mesmo a necessidade de criar uma alternativa que fosse totalmente livre ao ambiente KDE. Na altura, o KDE dependia da biblioteca Qt. Poesia, licença da CUT, na altura, levantava algumas preocupações na comunidade do software livre. Não era considerada totalmente livre por todos. Exato. E a base técnica escolhida foi o GTK, que já era conhecido, já vinha do GIMP. Mas eles foram ambiciosos. Criaram uma coisa chamada Bonobo. Era uma biblioteca inspirada no COM da Microsoft. No COM, interessante essa ligação. Sim, pode parecer um detalhe técnico, mas foi uma tentativa, importante de trazer mais modularidade para o Linux. Foi isso que permitiu depois desenvolver aplicações para o GNOME em várias linguagens: C, C++, Python, Vala. Uhum. Quer dizer, uma aposta na flexibilidade deste sede. E depois vem o Genome 2, em 2002. Isso foi um marco, não foi? Foi uma viragem estratégica clara. O foco passou muito para a usabilidade, talvez até em detrimento de imensas opções de configuração que às vezes mais complicavam do que ajudavam. Praticamente tudo foi reescrito. Isso trouxe melhorias de desempenho, claro, suporte completo a Unicode, que é fundamental para a internacionalização, e muito importante foi aí que estrearam a plataforma de acessibilidade. E essa aposta na simplicidade parece que se intensificou ainda mais com o Genome 3. Mas, bem, de uma forma que abanou um bocado as estruturas. Abanou mesmo. O GNOME 3 introduziu os GNOME Shell. Isso foi uma ruptura com a metáfora tradicional do desktop, com as barras de tarefas, etc. Desapareceram os botões de minimizar e maximizar por defeito, surgiu a visão geral como o centro de tudo, e as CSDs, as Client-Side Decorations. As CSDs, que integram os controlos da janela na barra de título da aplicação, não é? E o tema Ed White também lhe deu uma cara nova. Exatamente. Visualmente, foi uma grande mudança. Mas essa mudança tão radical não foi propriamente um mar de rosas, pois não. Gerou bastante polémica na altura. Com certeza! A transição foi muito abrupta para muitos utilizadores que estavam habituados ao GNOME 2. As críticas foram fortes, incluindo numa fase inicial de figuras bastante conhecidas como o Linus Torvalds. Pois, lembro-me disso. Foi uma disrupção tão grande que levou mesmo à criação de forks, projetos derivados que pegaram no código e seguiram outro rumo. Como o Mate. Sim, o Mate, que tentou preservar a experiência mais clássica do GNOME 2, e também o Cinnamon, que adaptou o GNOME 3, mas de uma forma diferente. No entanto, essa controvérsia inicial parece que foi diminuindo com o passar do tempo, certo? Sim, a recepção foi melhorando. À medida que o GNOME 3 foi evoluindo, foi sendo mais polido. Distribuições muito importantes, como o Debian, acabaram por adotá-lo como padrão. Até o próprio Torvalds, mais tarde, reconheceu melhorias. Disse que se tinha tornado menos doloroso, algo assim. Hum. E a evolução continuou, claro. O GNOME 40, em 2021, trouxe outra renovação visual importante, especialmente na visão geral, com um layout horizontal e novos gestos de touchpad, um esquema de versões mais simples. E por detrás destas mudanças todas há uma filosofia. As Human Interface Guidelines, as HIG, são centrais nisto tudo, não é? São absolutamente fundamentais. A ideia base, como um dos arquitetos, o Havok Teingen, explicou uma vez, é que o software deve funcionar bem por defeito, out of the box. Porque cada opção de configuração extra tem um custo. Custo em complexidade, em manutenção, em testes. Pronto. O foco é numa experiência padrão que seja sólida e coesa. E o GNOME Shell atual reflete isso? Sim, claramente. Temos aquela barra superior minimalista, atividades, menu da aplicação, relógio, indicadores de estado. E depois a visão geral, ativada pela tecla Super, que centraliza tudo. Gestão de janelas, áreas de trabalho, lançar aplicações. E para quem tem saudades do passado, ou prefere algo mais tradicional,
o modo clássico continua disponível como uma opção. E tecnicamente, como é que isto tudo funciona hoje em dia? Bem, hoje o GNOME corre preferencialmente sobre o Wayland. É o protocolo gráfico mais moderno que está a substituir o antigo X11. Oferece melhor segurança, melhor desempenho. Mas ainda mantém compatibilidade com o X11, claro, para sistemas que ainda o usam. E em Linux depende do systemd para algumas funcionalidades internas. E o desenvolvimento? Quem está por trás disto? É um esforço enorme, coordenado pela Fundação GNOME. Há contribuições de imensos voluntários, mas também de empresas importantes como a Red Hat, por exemplo. Toda a coordenação acontece muito em listas de e-mail e tem a conferência anual, a GUADEC. E usam as suas próprias ferramentas, como o GNOME Builder, e as bibliotecas-chave glib, gobject, GTK+, o Mutter, GStreamer. É um ecossistema complexo. Então, resumindo a relevância disto tudo, por que é que acompanhar o GNOME ainda importa tanto? Bem, primeiro, porque o GNOME é literalmente a cara do Linux para milhões e milhões de pessoas. É um ambiente padrão em distribuições super populares como o Ubuntu, desde a versão 17.10, e o Fedora. Portanto, as escolhas de design e tecnologia que eles fazem têm um impacto direto enorme no utilizador final. E, para além dos utilizadores finais, qual a importância? Influencia muito o design de interfaces no mundo open source em geral. Serve de inspiração ou contraponto. E a história do GNOME em si é um estudo de caso fascinante. Mostra como se gera colaboração, inovação e até controvérsia em projetos de software livre de escala massiva. É complexo. Portanto, recapitulando, temos um percurso que começa numa necessidade muito específica de licenças livres, passa por grandes transformações focadas na usabilidade, nem sempre consensuais, Definitivamente não. e chega hoje a um ecossistema que é maduro, robusto e muito influente. Desde o início com o Icasa em Mena, passando pelo GNOME 2, a ruptura do 3, a refinação com o 40, até chegarmos ao atual 48. Exato. E fica talvez uma reflexão final para quem nos ouve. A trajetória do GNOME, especialmente a partir da versão 3, espelha muito bem uma tensão que existe sempre no design de software. A tensão entre, por um lado, simplificar a experiência, oferecer um caminho mais definido, mais opinativo, e, por outro, dar ao utilizador controle total, montes de opções de configuração. Sim, o equilíbrio entre simplicidade e poder. Precisamente. Que equilíbrio é que vai prevalecer ou qual será o mais sensato para as interfaces que usamos todos os dias no futuro, seja em Linux ou noutras plataformas? É algo interessante para se pensar.